Tiago capítulo 4, versículo de número 1. É onde nós partimos aqui, damos o pontapé inicial na mensagem de hoje. Para mim começar esta mensagem, eu quero te fazer uma pergunta para você. Sem você antes ler a Bíblia, só olhando aqui para o pastor. De onde vêm as nossas guerras? De onde produz? Onde começam as batalhas na nossa vida? De onde vêm as tão grandes lutas que nós passamos? Pastor, talvez você diga, eu sou uma pessoa de Deus, eu sempre estou orando, eu sou uma pessoa que sempre procurei fazer o que é certo, eu sempre procurei andar naquilo que o Senhor ensina, orando, buscando a Deus, mas em muitos episódios da minha vida, a impressão que eu tenho é que parece que nada dá certo. E quando as coisas começam a fluir, vêm os atrapalhos e faz que tudo volte água abaixo. De onde vêm as nossas guerras? De onde vêm os problemas que se levantam contra nós? Por que muita coisa, mesmo você andando com Deus, mesmo você tendo 10, 20, 30, 50 anos de cristão, que anda com Jesus, que aceitou Jesus como teu Salvador, por que ainda tem tanta coisa que te impede você de ter uma alegria completa? Jesus, ele disse, a minha alegria ninguém vô-la tirará. A alegria do Senhor é completa. O missionário fala, não é 10 ou 20 ou 30%, é 100%. Deus não faz nada pela metade ou com uma porcentagem. Deus faz a obra dele completa. Pastor, mas com o que o senhor está falando, então significa que Deus não está agindo na minha vida? Por que tantas batalhas que eu enfrento? Por que tantas dificuldades? E o Tiago, ele aborda isso aqui de uma maneira espetacular, que nos faz entender. Entenda que isso aqui é palavra para poder tratar do seu coração. Tiago 4, versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, isso aqui é uma resposta, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Isso aqui foi uma pergunta que trouxe uma resposta também. Por que tem tanta guerra? Por que tem tanta busca de um querer ser melhor do que o outro? Por que nós temos tantas coisas que nos impedem de ter uma unidade de paz? Por que isso acontece? Ele traz a resposta. Por quê? Porque nós temos os nossos deleites. Quando se fala de deleites, são os nossos prazeres. Os nossos prazeres pessoais acabam fazendo que nós saiamos do projeto principal de Deus. Fazem com que nós saiamos da base que Deus queria que a gente estivesse vivendo. Éramos para estar muito melhor a quem estamos. Mas a Bíblia diz que a resposta para tanta batalha, a resposta de onde vêm as guerras, são do próprio ser humano, que ele procura então, ele vai em busca de realizar os seus próprios deleites, de querer realizar na sua própria vida, ele quer achar, encontrar a felicidade completa na sua própria vontade. E ele termina dizendo no versículo de número 1, porque isso está entre os vossos membros guerreiros. Há uma guerra interior, há uma guerra entre o certo e o errado. Há uma guerra entre andar na palavra e andar na sua vontade. Deleite é fazer aquilo que você tem prazer em fazer, não aquilo que é a vontade do Pai. E se você olhar de outra maneira, ele começa a explicar o porquê. Versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Às vezes nós somos aquelas pessoas que a cobiça, o desejo de alcançar tal coisa, quando eu falo a cobiça, não falo somente da questão financeira, de querer ter mais e mais, até porque crescer, prosperar não é errado. O problema é que a Bíblia diz a cobiça dos desejos carnais. Marido é casado, marido e mulher casado, tem desejo de ter uma mulher que não é a dele.
patrão deu a oportunidade para uma pessoa que é seu amigo ser um gerente da empresa. Aí a pessoa fica, puxa, mas era para ser eu o gerente daquela empresa. A pessoa fica cobiçando aquilo que o outro tem, desejando, né? Como ele fala aqui, sois invejosos e cobiçosos. Tem o desejo de viver aquilo que o outro vive. Já percebeu uma coisa? Há uma geração que nós vivemos hoje que as pessoas, elas não têm mais prazer em se comunicar, né? Até esses dias me mandaram uma postagem que ficava assim, o marido, né, uma figura ali como se fosse uma foto, o marido com o celular de um lado, a esposa com o celular do outro, os filhos um de cada lado do sofá com o celular na mão, e ali já não havia mais família, só tecnologia. E cada vez querendo ampliar e melhorar, não é errado melhorar. O errado é você deixar a base. A base nunca pode ser mudada. A base sempre tem que ser Jesus. Jesus é a palavra dele é o que norteia a minha vida, é o que tem que nortear a tua vida. E quando a gente tenta alcançar alguma coisa que nós não alcançamos, aí começam as guerras. Ah, pastor, eu queria ter uma casa que custa 1 milhão, só que eu tenho uma casa alugada. E aí a gente vai colocando no coração aquela tristeza por não ter uma casa que custa 1 milhão de reais, e a gente começa então a deixar que esses sentimentos comecem a provocar guerras dentro de você. E isso está bem claro aqui para nós, porque esse desejo de ter alguma coisa, de ampliar, de melhorar, não é errado, mas o desejo que é maldoso, que você deixa de viver para ter algo que não é o momento ainda, que Deus não lhe abriu essa porta ainda, aí a gente vai começando essas guerras. A gente põe à prova a nossa fé, a gente põe à prova o nosso amor, ponhamos à prova aqueles que estão à nossa volta. Começamos a ser duvidosos daquilo que Deus nos ensina. Será que é assim mesmo? Porque eu faço tudo certo? Não roubo ninguém? Não mato ninguém? Nunca estendi a mão para falar mal de nenhuma pessoa? Por que isso está me acontecendo? A resposta é, isso está acontecendo porque é uma guerra que está nascendo dentro de você. E ele explica, por causa da cobiça, por causa da inveja, por causa desses desejos desenfreados, que são a concupiscência da carne. Aí ele fala, e vocês não estão vivendo o que vocês estão desejando, porque vocês não estão pedindo. E ele fala no versículo 3, a resposta do pedir, não é só pedir, eu tenho que entender. Versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes com os vossos deleites. Tem muitas pessoas que pedem, só que não vão receber, porque o interesse dela é só para agradar o ego dela. É só para dizer, eu venci, eu tenho, eu sou melhor, eu consegui. É igual dentro de uma casa, um ambiente familiar, por exemplo. Vamos dizer que está tendo na sua casa uma divergência entre você e o teu marido, você e tua esposa, você e teu filho. E já viram aquela expressão, toma lá da cá? Um fala uma coisa, outro fala outra. Um fala uma coisa, o outro fala outra. A gente quer normalmente ganhar. Eu vou mostrar que eu vou falar mais. Aí eu vou mostrar que agora é eu que mando, eu que estou certo e você que está errado. Esse ego, esse coração, né, de quando você pede, Deus faz tal coisa. Por que Deus não está operando se eu estou pedindo? Você está pedindo errado. Você está pedindo só para poder permitir o teu coração se orgulhar ainda mais de você mesmo. Lembrando que tudo é de Deus, nada é seu, nada é meu, tudo pertence ao Pai. Mas nós ficamos nessa ansiedade de querer as coisas de uma forma que Deus ainda não preparou. Se é uma vontade de Deus que você alcance aquilo, você vai alcançar, mas no tempo dele, no jeito dele. Ele vai lhe mostrar, ele vai lhe ensinar como fazer, mas a gente é afoito. E aí ele termina dizendo no versículo 4, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Gente, eu vou falar para você, é tão triste quando a gente fica sabendo coisas como eu vou lhe falar agora. Conhecemos casos de pessoas que são brigados, irmãos que não se falam, irmãos de sangue,
filhos da mesma mãe, do mesmo pai, que não se falam por causa de um pedaço de terra. Irmãos que não se falam por causa que na divisão da terra ficou meio metro a mais para você. Porque na divisão você ganhou 10 reais a mais. Meus amigos, olha o que a Bíblia diz. Nós estamos adulterando a palavra. Nós estamos amando mais os deleites, amando mais as coisas mundanas. Meu amigo, às vezes você fica preso em coisas que você já poderia ter soltado, mas você prefere ficar com aquela raiva, aquela mágoa. E aquilo está te matando por dentro. Aí a Bíblia fala, adulterando estão aqueles que estão longe de Deus, que não entendem a justiça, que quem faz justiça é Deus, não é você. Se é injusto, Deus vai fazer justiça. Deus abençoe o meu irmão ali que tem um pedaço de terra a mais, que Deus abençoe ele em nome de Jesus. Que Deus dê muito para ele, mas que o Senhor também faça justiça abençoando a minha vida. Nós muitas vezes ficamos muito mais ligados nos outros do que propriamente naquilo que Deus quer para a gente. E ele fala no versículo 5, né? Ele fala isso mais como uma resposta. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Quando você tem prazer nas coisas do mundo, pastor, é muito mais prazeroso fazer tal coisa, é muito melhor ser assim mesmo. Eu não dou o braço a torcer, eu vou mostrar para todo mundo que eu não volto atrás, eu sou homem de palavra, e isso e aquilo. Legal, legal. Porém, a Bíblia fala que aqueles que se constituem amigos do mundo são inimigos de Deus. E quem é inimigo de Deus? Inimigo de Deus é aquele que não quer cumprir a vontade de Deus. Esse é o inimigo de Deus. Se você ouve a palavra e você não a pratica, você está sendo inimigo de Deus. Você está negando a fé. Você está deixando de lado o ensinamento de Jesus. Aí ele fala, para terminar, vou passar para a última parte, versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, já em contrapartida, graça para quem é humilde. Ser humilde não é você ser a pessoa mais pobre do mundo, uma casinha mais velha, não é isso. Ser humilde é você ter o coração de Deus, pensar como Jesus. Mas como faz isso, pastor? A Bíblia diz que nós temos que ter o caráter de Cristo. Todo passo que você for dar na tua vida, pense dessa maneira, o que eu vou fazer agora, Jesus faria? Jesus faria isso que eu vou fazer agora? Essa atitude que eu vou tomar agora, Jesus faria? Aí você olha para Jesus, puxa, Jesus não faria isso. Então não faça, porque isso está acabando com você. O Senhor ele tem ciúmes da nossa adoração. O nosso ego, a nossa soberba, ela faz com que o Senhor fique triste. Ele quer ver o teu coração ligado nele. E uma das coisas que mais tem faltado nos últimos dias, Tiago 4, versículo de número, deixa eu pegar o versículo chave para a gente poder já ir direto, versículo 13, vamos versículo 13. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá nós passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? A vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que é a nossa vida, gente? Nós estamos vendo aí claramente o que é a nossa vida. Falava com uma pessoa que pediu um atendimento, ela dizia, pastor, eu vi um vizinho próximo ali da minha casa, sempre estava andando, caminhando por ali. Um dia fiquei sabendo que ele não estava bem e no outro dia fiquei sabendo que já tinham até enterrado ele. Você não abraça, você não perdoa, você não reconcilia, você não pede perdão, você não reconhece as suas falhas. E isso tudo para quê? Porque o que o escritor sagrado disse ali para a gente? Ei agora,
nós vamos plantar, vamos colher, vamos isso, vamos na cidade tal, mas o que é a nossa vida? Nós não sabemos. Nós estamos de pé aqui agora, mas a única certeza absoluta da vida é a morte. A única certeza que você tem é que vai chegar um dia que você vai morrer. Não sei se agora, pode ser que você continue aqui nessa terra e eu amanhã talvez tenha a notícia, o pastor Jefferson morreu. Mas pense no que diz respeito à sua vida. Por que guerreamos? Guerreamos em busca de coisas que não é necessária, pedimos coisas que é somente para o nosso ego, não recebemos porque Deus não vai te dar algo para você querer se orgulhar ainda mais. Põe para mim, por favor, Isaías, bem rapidinho, Isaías 14, no versículo de número 11 em diante. Isaías 14, 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus me assentarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Volta para mim. Sabe quem falou essas palavras? Sabe quem viveu desse jeito? Lúcifer, Satanás, o diabo. Seja lá como você já ouviu falar, o sete pele, o gramunhão, seja o que for, o chifrudo. O demônio, ele um dia se exaltou. Ele se achou melhor que Deus. Ele disse, eu vou subir ao céu e vou estabelecer o meu trono. A soberba, a inveja, a rebeldia nasceu no coração de Lúcifer, de Satanás. E isso ele faz com que todos que andem nesse caminho sejam parecidos com ele, parecidos com o diabo. Amigos, vamos nos parecer com Jesus. Vamos deixar essas guerras. Num período que tantas pessoas estão morrendo, ao invés de você estar orando com a tua família, você está brigando dentro de casa. Num período que nós teríamos que estar intercedendo por muita gente, nós estamos muito mais interessados em descansar para trabalhar amanhã do que por buscar por uma alma que está se perdendo. Voltemos ao primeiro amor. Voltamos a amar a obra de Deus por um todo, não somente por falar, não somente por, meu Deus, ver aquilo que eu estou fazendo, deixando de fazer, porque Deus conhece o nosso coração. Não são só atitudes, mas uma vida com Deus. Voltemos à presença do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus? Pegue o seu copo com água. Se você tem aí 2 minutinhos, curve a tua cabeça, feche os seus olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, correção poderosa do Senhor sobre nós. As nossas guerras, elas nascem dentro de nós mesmos. Nós mesmos produzimos as nossas guerras. Abrimos a oportunidade, espaço para que esse espírito maligno de rebeldia, de soberba, de orgulho que em Satanás habita, venha também habitar em nós. Muitos, meu Deus, se deixaram levar pelos desejos e deleites que, sem pensar em quais situações ou em que daria ou as consequências que teriam as suas atitudes. Porém, aqui estou, meu Pai, diante do Senhor lhe pedindo. Aviva o coração destas pessoas que por algum motivo se desviaram, que por algum motivo permitiram que as suas pelejas e guerras fossem mais fortes do que a palavra que estava enxertada de Deus no seu coração. Porque a nossa vida é muito curta. Não abraçamos, não dizemos que amamos, não fazemos a obra enquanto é tempo, porque diz a tua palavra, um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Chegará o dia, ó Pai, que tu virás nos buscar e nós iremos, ó Pai, através dessas palavras suaves, vinda dos teus lábios. Vinde, benditos de meu Pai. É o que nós queremos ouvir, ó Pai. Prepara, meu Deus, o teu povo. Que voltemos, ó Deus, ao primeiro amor
em buscar a Tua face. Que nos esforcemos, que amemos, ó Pai, não somente de boca, não somente, ó Deus, em atitudes onde queremos mostrar o que fazemos, mas que nosso coração esteja disposto em estender as mãos para quem precisa. Meu Pai, peço em nome de Jesus que todos os demônios que se levantaram, colocando essa pessoa, meu Pai, com esse sentimento de orgulho, de raiva, de ódio, de mentiras, em nome de Jesus, nós dizemos, saiam, vão embora e não voltem nunca mais, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Pai, eu te peço, consagra essas águas, para que todos que delas beberem sejam curados e livres, em nome de Jesus. Bebam todos. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré.